Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vamos começar. Boa noite também para o pessoal que está nos vendo de casa. Vamos começar? Vamos fazer uma oração para iniciar? Pai, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Quero te agradecer, Pai, pelo seu sacrifício, Pai. E, Pai, te agradecer pelo momento, Pai, que o Senhor possa usar esse momento para falar, Pai, pelo Fabrício, Pai, que o louvor possa ser agradável ao Senhor, Pai, e que possamos estar cada vez mais conectados com o Senhor, Pai, que o Senhor possa encher esse lugar do seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Em Filipenses 3, de 13 a 14, fala: Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Em Filipenses 3, Paulo está falando sobre a alegria que é ter um relacionamento profundo com o Senhor. E nesses versículos ele está comparando, né, um cristão com um atleta, e que deve sempre colocar sua confiança no Senhor e seguir com fé, que é o que fala na música que a gente vai cantar para começar. Vamos lá? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus, Ele é maior que os meus problemas, e eu não temerei.
e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Gente, a música que nós vamos cantar agora, ela... Desculpa aí, gente. A música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre a questão da gente, que muitas vezes a gente se terceiriza um relacionamento com Deus. Às vezes coloca alguém ou algo, algum lugar, para realmente a gente estar realmente íntimo, sabe? Buscando mesmo, a gente terceiriza. Coloca, por exemplo, como um Moisés na frente, metaforicamente dizendo, na frente do relacionamento, sabe? Como Moisés era uma liderança ali para os israelitas, por exemplo, por isso que eu estou usando esse exemplo, sabe? Mas a música que a gente vai cantar é em relação a gente parar de terceirizar e realmente entrar, realmente ter um relacionamento mais íntimo, no nosso secreto, e buscar a Deus todos os dias realmente, de nós, assim, sem terceirizar, igual eu disse. E é isso, vamos cantar então? A porta da casa é mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado.
mesma que cobre o passado, pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, alegria. Hoje é um dia de festa, um dia que, estamos na casa do Senhor e a gente se alegra por isso. Hoje é dia de festa no céu também, porque é dia que nossos irmãos vão descer as águas, vão confessar publicamente Jesus aqui nesse lugar e a gente se alegra por isso. Então hoje é dia de batismo, então prepare seu coração para a gente ver a manifestação de Deus aqui nesse lugar aqui hoje. Então, vou trazer alguns recadinhos aqui antes da palavra para vocês. Nós temos culto todas as quintas-feiras, um culto mais voltado para oração, estudo da palavra. Então, toda quinta-feira às 19h30, todo domingo de manhã e também todo domingo de noite, o culto da família aqui, organizado aqui, por esses jovens abençoados que estão aqui em cima. Próximo. Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Levante sua mão. Pode levantar, levanta aí do seu lugar. Você que é irmão que está aí, cumprimente seu irmão, dê as boas-vindas. Você vai receber uma pequena lembrança da nossa igreja. Você é muito bem-vindo, você está em casa. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar com a gente nessa noite de hoje. Próximo.
Nós temos também agora, gente, no nosso Instagram, você pode acessar agora o nosso QR Code, né? Está aqui na nossa tela. Jojo. Você pode acessar ali o QR Code. Ali você vai encontrar toda a programação da nossa igreja, ministérios, onde você pode se envolver. Você vai direto lá para o Instagram do Alfa, ver tudo que está rolando aqui todas as quartas-feiras à noite. Então, é só acessar o QR Code aqui, acessar, e você vai ter todas as informações das programações aqui da nossa igreja. Pode passar. Aqui tem alguns ministérios, né? Então, se você faz parte da nossa igreja, né? Sei que Deus tem derramado dons, talentos, né? E você pode aqui, ó, tem uma gana de ministérios aí com as suas lideranças, você pode procurar e você pode estar se envolvendo, servindo, né? E abençoando aí a extensão do reino de Deus. E agora a gente vai para o momento de dízimos e ofertas. É hora da gente, né, entregar aquilo que o Senhor já tem derramado na nossa vida, aquilo que Ele já tem nos dado, com muita fidelidade e com muita gratidão. Então você pode acessar ali o QR Code, a maquininha, você fique à vontade. É um momento livre da gente, né, agradecer aquilo que o Senhor já tem nos dado. Enquanto você vai dizimando, vai ofertando, eu já queria chamar aqui a Marissa e as crianças. Jesus, nós queremos te agradecer pela sua provisão, a sua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela tua igreja que cresce, que sejamos uma igreja expressiva aqui nessa cidade, nas nações. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado aqui nesse lugar, por cada irmão com o coração disposto a ofertar, a dizimar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa noite, gente. Nós aqui temos muitas crianças novas, né? Mas a última pergunta que nós trabalhamos com ele foi: quem é o nosso Redentor? E a gente viu que é Jesus. E para hoje nós vamos ver o que é pecado. E pode colocar o versículo, por favor? João 3,4, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. A pergunta é, o que é pecado? E a resposta é quebrar a lei de Deus. Então, nós vamos aprender isso e eu peço que vocês estejam orando pelo tempo que elas vão ter. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor traz essas crianças para virem à tua casa. Eu peço que o Senhor esteja ensinando e colocando no coração delas palavras que frutifiquem para a salvação delas e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós queremos lembrar também que a gente tem pequenos grupos, né, de convivência, de estudo durante a semana em nossa igreja, que são nas casas aqui de alguns irmãos. Então a gente tem pequeno grupo para adultos, para recém-convertidos, para famílias, para jovens, para adolescentes. Então, se você ainda não participa de um pequeno grupo, muito importante, porque ali a gente estuda junto, ali a gente tem nosso tempo de comunhão também, a gente, né, aumenta o nosso nível de relacionamento, e isso tem abençoado a vida de muitos jovens e de muitos irmãos aqui na nossa igreja. Então, se você ainda não frequenta, por favor, procura a diaconia no final do culto, ou então entra aqui no link, como a gente colocou, né, tem ali a descrição de todos os PGs que tem, já tem o telefone, você pode entrar em contato também. Ou então procura a nossa diaconia e eles vão direcionar para vocês. Amém? Eu queria chamar aqui agora o pastor Fabrício. O pastor Fabrício vai estar trazendo a palavra para a gente hoje. Graças a Deus por isso. E vamos orar por ele, para que Deus fale através da sua vida. Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque se estamos aqui, é porque as tuas misericórdias foram renovadas nas nossas vidas, a tua graça nos alcança todos os dias, Senhor. E eu quero agradecer, Pai, pela vida do pastor Fabrício, um homem de Deus, um servo de Deus, que o Senhor tem usado, Senhor, como boca do Senhor aqui neste lugar. E eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe com ousadia e intrepidez, e que a tua palavra seja soprada pelo teu Espírito aqui nessa noite, e que os nossos corações sejam mesmo como terra fértil, que vai receber essa semente, que é a sua palavra, e ela vai germinar, crescer e dar frutos, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa o teu filho e o teu servo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, já te agradecemos por tudo que nós vamos receber da sua parte aqui nesta noite. Amém.
Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós temos trabalhado aqui esse mês, né? O tema arrependam-se. E aí a gente para pensar assim, o que nos leva de fato a um arrependimento? O que faz com que a gente perceba que nós estamos indo num caminho errado e que nós temos que nos arrepender? E uma coisa que vai marcar esse arrependimento é o que nós colocamos como subtema aí, né? Um encontro com Cristo crucificado e glorificado. Mas essa tela vai ficar rodando assim o tempo inteiro, assim? Porque se eu ficar olhando para isso aqui, eu fico tonto. Tem gente falando que fica também. Mas assim, é bonito, né? Mas é isso, para aí, isso. É porque na hora que eu olhei para lá, eu falei, vixe. Mas é o seguinte, olha só. Você começa a pensar, então, agora eu consigo ler. Um encontro com Cristo crucificado e glorificado. Nós falamos que esse encontro vai nos levar, de fato, ao arrependimento. E aí a gente começa a ver quantas pessoas se encontraram com Cristo. A gente poderia citar aqui muitas histórias que muitos de vocês já conhecem. Por exemplo, né, a história que hoje quem estava aqui de manhã ouviu, a história da mulher do fluxo de sangue. O que ela falou? Se eu apenas tocar na sua veste, nas suas vestes, eu serei curada. E assim, essa mulher, ela teve esse entendimento de fé dado por Deus. E ela vai lá, toca em Jesus, e dele saiu poder, de forma que Jesus viu que dele tinha saído poder. E a mulher foi curada, de fato. Você tem o cego Bartimeu. Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E esse homem gritava e o povo falava assim, para de gritar. E ele gritava mais alto, porque ele entendeu que se Jesus chegasse até ele, ele seria curado da sua cegueira. E aí você pode ter a mulher samaritana, certo? A mulher samaritana tem um encontro com Jesus, a princípio ela não entende que era Jesus, e ela fica ali, né, temando com ele, né? Não, mas como é que o senhor pode me dar da água, se o senhor não tem como pegar e tal? E ela vai argumentando com ele, até que chega um momento que ela testemunha para o povo da cidade dela, olha, tem um homem aqui que falou tudo sobre a minha vida. A gente poderia falar dos discípulos, né? Aqueles discípulos que encontraram Jesus e começaram a ter a sua vida transformada. Mas tem um detalhe. A gente poderia falar até do Velho Testamento. Gente que teve um encontro com Jesus no Velho Testamento. Aí você fala, não, Fabrício, Jesus não tinha vindo no Velho Testamento. Como é que o povo encontrou com Jesus? Jesus, uma vez falando de Abraão, ele falou assim, porque ele viu o meu dia e se alegrou. Então, pessoas do Velho Testamento tiveram a visão de Cristo. Do Cristo. De Cristo. E muitas delas viveram já nessa submissão, mesmo vivendo antes de Cristo. Mas eu queria destacar com vocês, era o encontro com Cristo ressuscitado. Eu sei que Jesus ali já era o Filho de Deus. Essas pessoas todas que eu mencionei até aqui tiveram esse entendimento em algum momento e foram abençoadas nessa fé. Mas eu queria destacar o encontro de Jesus após ele ser ressuscitado.
E aí eu queria também falar o seguinte: alguns de nós temos dificuldade de ter fé em Jesus. Será que esse Jesus é isso tudo mesmo que eles falam? Será que Jesus é realmente essa coisa toda? Ou ele era apenas assim, um ser humano evoluído? Jesus Cristo era apenas um grande mestre. E nós muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Mas nós não estamos sozinhos, não. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Mateus. Não, perdão, em Lucas. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. 24. Nós estamos no último capítulo do livro do Evangelho de Lucas. E o último capítulo dos evangelhos normalmente vai falar sobre a ressurreição. E aí, lá nos versículos 10 a 12, diz assim: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. O que era o tudo? O tudo é que elas foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, e Maria Madalena e a outra Maria tinham encontrado com Jesus. Isso era o tudo. Isso era o tudo. O que diz no 11? Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Então eu quero dizer para vocês assim, vocês sabem de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando dos apóstolos. Os apóstolos ouvindo as mulheres falarem que foram no túmulo, que estava vazio, que elas tinham tido uma visão de Cristo, tido uma visão assim, tinham visto Jesus de fato. Eles acharam a história absurda. Mas vamos seguir mais. Lá no versículo 35. Aqui do 13 até o 34 acontece aquela história dos discípulos de Emaús, certo? Aqueles discípulos que quiseram ensinar Jesus. Porque não entenderam que era Jesus, né? Jesus veio, se colocou entre eles, e aí Jesus falou: sobre o que mesmo que vocês estão falando? Aí eles olharam para ele com muita incredulidade. Ué, será que você é o único aqui que não sabe a respeito do que aconteceu? Estava falando com Cristo, mas não sabia. E aí então a história vai, Jesus fala com eles, e depois os olhos deles são abertos, tá? Aí os olhos deles são abertos, e fala: oh, Jesus é Jesus ressuscitado. E eles vão lá contar para os apóstolos. Então olha só, versículo 35. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Vocês estão me entendendo? Eram os apóstolos de Cristo. Eles haviam passado, os últimos 3 anos andando com Cristo. Haviam visto os milagres, haviam presenciado várias coisas importantes, inclusive a última ceia. Mas eles
tiveram dificuldade e acharam ainda que estavam vendo um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Quem que é ele? Jesus, né? Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne e nem osso, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Meus queridos, Jesus tem paciência conosco. Muitas vezes nós estamos diante dele, mas nós estamos dizendo assim, eu não estou entendendo. Eu não estou crendo. Parece que é, mas não é. Mas Jesus, ele fala assim, eu não sou um fantasma. Interessante. Jesus fala isso. Vocês podem ver que eu tenho carne e osso. Podem me tocar. E talvez vocês falem assim, mas como é que era isso? Eles estiveram com ele 3 anos. Como é que eles não reconheceram? Bom, certamente, muitos comentaristas dizem que Jesus veio num corpo glorificado. Então, Jesus devia estar diferente. Certo? Mas Jesus, então, fala com eles e continua. Olha o que diz o 41. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, tem aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele comeu diante de todos. Então isso aqui foi registrado, sabe por quê? Para nós. Porque nós certamente acharíamos que Cristo era um espírito. Porque nós não vimos. A gente não estava lá. A gente ia falar assim, não, Jesus voltou? Voltou. Mas ele era espírito. Não, ele era carne. Ele falou que ele era carne e ele comeu peixe. Então isso foi registrado para que nós entendêssemos que ele tinha corpo. E aí, o que eu quero dizer é que Jesus tem essa paciência com a gente. Muitas vezes, nós não estamos entendendo esse Jesus. Muitas vezes nós estamos obstinadamente caminhando nas nossas convicções, acreditando que nós estamos seguindo a Cristo. Mas, gente, quando a pessoa tem o entendimento de quem era Jesus, aí eu queria convidar vocês a virar um pouco aí as páginas da sua Bíblia, ou do seu aplicativo. E a gente vai lá para João 21. João 21, no capítulo 7. Os discípulos estavam lá ainda, sem saber o que fazia, o que não fazia, foram pescar. E aí, ele aparece lá para os discípulos. E aí, olha só, vou voltar um pouquinho, porque está o 7 aí, pode voltar no 4? Desculpa que eu não tinha passado isso, né? Tem jeito de voltar? No 4. Fala assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, quem que é o discípulo a quem Jesus amava? João. É o Senhor. Ô, gente, vocês já pensaram isso? Assim,
quando a gente tem o entendimento que é Jesus que está na nossa vida. Aí aqueles homens dizem, é o Senhor. E olha o que acontece. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar. E saltou na água. Interessante essa expressão, né? Porque ele estava, vamos supor que ele estava despido, sem camisa. Mas ele não podia encontrar com Cristo assim. Ele entendia. Ele põe a roupa para pular na água. Mas vocês conseguem entender? Jesus era Senhor. Jesus era Deus. Eles entendiam isso. Ele não podia chegar diante de Jesus de qualquer forma. Então ele veste a capa. E ele pula na água. Parece incoerente, mas não é. É porque eu não posso chegar diante de Cristo de qualquer forma. Ele é o Cristo. E aí, eu queria que, por último, vocês fossem para Mateus. Mateus, versículo 28. Mateus 28. Eu falei versículo? Não, é capítulo. Mateus 28. Versículo 8. Mateus 28, versículo 8. Diz assim: as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Vocês entendem que só há uma coisa que nós podemos fazer quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Essas mulheres fizeram isso. Elas o adoraram. Entende? Quando nós entendemos que nós estamos diante daquele que ressuscitou, diante daquele que a palavra de Deus diz que ele vive para interceder por nós, não há nenhum outro nome sobre a face da terra, sobre o qual nós seremos salvos, mas sim um único nome, que é Jesus Cristo. Versículo 17 diz assim, 16. Então, os 11 partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Vocês entendem que quem entende que está diante de Cristo, o adora. Nós estamos diante do Filho de Deus. E essa convicção é que vai trazer tudo o que Deus quer para as nossas vidas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa transformação que Jesus pode fazer. Vamos lá para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1. Diz assim, Atos 8, 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Sabe o que tinha acontecido no capítulo 7?
Estevão faz um discurso diante dos judeus. E a palavra de Deus fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E no final do capítulo ele tem uma visão do Cristo glorioso, assentado à direita do Pai, Estevão. E as pessoas apedrejam Estevão. As pessoas apedrejam Estevão. E aí então abre o capítulo 8 dizendo assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Gente, aqui está um homem que tinha convicção do que estava fazendo. Saulo. Saulo não tinha dúvida. Para ele estava fazendo o certo. E dizia assim, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Sabe por que Saulo fazia isso? Saulo era judeu. Saulo acreditava que Jesus era uma fraude. Saulo acreditava que Jesus era uma fraude. E ele acreditava que os seguidores de Jesus eram indignos. Indignos de viver. E eu me deparei com o versículo 9, capítulo 1. Olha só o que diz. Saulo, desculpa. 9, versículo 1. Capítulo 9, Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Gente, Paulo tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele tinha uma direção, ele falava assim: eu vou acabar com o cristianismo. Eu vou perseguir, eu vou matar. E eu queria ler para vocês uma parte desse livrinho aqui, Nós temos usado esse livrinho aqui, muitas vezes para falar sobre o batismo. Eu acho que esse livro já foi estudado nas quintas-feiras aqui, mas eu recomendo muito esse livro para todo mundo. Se vocês quiserem um exemplar dele, a gente pode arrumar depois para vocês. Eu vou ler um parágrafo sobre Saulo. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador, e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Olha só o que Jesus era. Vamos repetir comigo? Jesus Cristo era o quê? Eu vou falar, vocês falam depois. Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Vocês já pensaram que choque para Paulo? Ele acreditando que ele estava perseguindo uma fraude. Mas sabe o que eu acho que marcou Paulo? Muito.
é porque ele achava que esses seres humanos que seguiam Jesus eram muito indignos. Só que Estevão, quando estava morrendo, o que ele falou? Ele falou duas coisas. Ele falou: eis que eu vejo os céus abertos. E Jesus à direita de Deus. E o povo tapou os ouvidos para não ouvir. E para terminar, ele falou assim: Pai, não lhes imputes esse pecado. E eu acredito que quando o apóstolo Paulo via crente morrer, via crente ser perseguido, uma coisa marcava ele. Eles falavam: esse povo é humilde. Esse povo não parte para a briga. Esse povo não parte para revidar. Não parte para se salvar. Esse povo morre porque se entrega. E eu acredito que isso começou a trabalhar na mente de Saulo. Porque Saulo depois conta que Jesus falou para ele assim: dura coisa é você dar murro em ponta de faca. Porque aquilo incomodava. Começou a incomodar. Os cristãos se entregavam com amor. E aí, continuando, no capítulo 9. Lembram que a gente leu? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco e de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Lê comigo essa última parte. Onde lhe dirão o que fazer. Meus queridos, sabe qual que é uma coisa que muda na sua vida quando você encontra com Cristo? Sabe qual que é uma coisa que é um sinal de Deus para você? Que você está arrependido. Que você está se arrependendo. Esse homem, ele era obstinado, decidido. Alguém diria que, analisando o temperamento de Saulo, falaria que ele era colérico. Colérico é alguém decidido. Que é a pessoa disciplinada, sabe? Que é a pessoa, vou fazer esporte. No outro dia, ele acorda às 5 horas da manhã, fazer esporte. Vou ler o livro. Ler o livro. Decidido. Saulo era decidido. Mas quando ele encontra com Cristo, o que Jesus falou? Eles vão te dizer o que você tem de fazer. Quando nós nos arrependemos, quando nós compreendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós compreendemos quem Deus é. Nós reconhecemos que a gente era autocentrado, que a gente é autocentrado, que a gente é centrado em nós mesmos. Mas agora, diante de Cristo, nós não podemos ser assim mais. Quando você se encontra com Cristo, então você para de ser, mesmo que você seja uma pessoa colérica, mesmo que você seja uma pessoa super disciplinada, mesmo que você seja uma pessoa decidida, sabe o que você vai fazer? Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Porque eu estou diante de Deus, gente. Eu estou diante de Deus, eu não estou diante de homens. Vocês entendem? Quem vai batizar aqui não vai batizar porque gosta do sal da terra.
Não vai batizar porque gosta do Bruno, lá no grupo de jovens, ou gosta do Pablo, lá no grupo de adolescentes, ou por causa do fulano ou do Beltrano, ou porque gosta do Alfa, ou porque gosta do pequeno grupo. Sabe por que vai batizar? Sabe por que a gente se batiza? Porque nós nos encontramos com Deus. Nós nos encontramos com o Filho de Deus. E aí, quando nós nos encontramos com o Filho de Deus, Jesus fala assim, agora eles vão te dizer o que você tem que fazer. E sabe, Saulo se levanta, as pessoas à volta dele ouvem a voz, mas não veem nada. E Paulo fica cego. E eu creio que Deus deixou Paulo cego de propósito. Sabe por quê? Imagina Saulo tendo que ir conduzido para a cidade. Alguém que era tão decidido. Talvez você esteja passando por uma fase na sua vida que você não está entendendo. Por que parece que você não está enxergando mais nada? Por que você está assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo mais nada. Mas eu quero dizer que quando nós nos encontramos com Cristo é assim. É assim, sabe por quê? Porque nós estamos mudando. Nós estamos saindo de nós mesmos, indo para Deus. Nós estamos entendendo o quão pecadores nós somos. Porque, gente, Saulo batia no peito e falava, eu sou fariseu de fariseus. E o fariseu era a seita mais rigorosa que tinha. E ele tinha sido ensinado pelo melhor dos mestres que existia, Gamaliel. Então, se tinha alguém que tinha do que se orgulhar, esse alguém era Saulo. Porque ele era religioso, disciplinado, educado aos pés dos maiores mestres da época. Mas vamos ler um pouquinho o que Saulo fala dele mesmo. Lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Olha só. Agradeço àquele, com A craseado, agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor. Me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Vocês entendem como é que Saulo se via agora? Antes ele era religioso, disciplinado, extremamente disciplinado. Ao ponto de dizer, eu não me conformo de matar crente só em Jerusalém. Eu quero matar crente em todo Israel. Mas agora, diante de Cristo, o que ele fala? Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia. O que é misericórdia, gente? O que é misericórdia? É quando você se reconhece miserável. Misericórdia é a junção de miséria e córdia. Amor. Então é amor pelo miserável. E fala assim, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Olha só, ele se reconhece como blasfemo, ele se reconhece como perseguidor, como violento, ele se reconhece como ignorante e incrédulo. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Fé e amor só vem de Cristo. Nós
seres humanos, não conseguimos ter fé. Não conseguimos. Se você algum dia pensou que você teve fé porque você é uma pessoa muito boazinha e a sua mãe era piedosa, sua avó e sua bisavó e sua tataravó, eu quero dizer para você que não. Ninguém nasce crente. Paulo está dizendo assim, a fé e o amor só pode ser colocado no meu coração por Deus. Porque no meu coração eu não amo, eu sou violento. No meu coração, às vezes até eu não sou violento, mas eu sou egocêntrico. E ele fala assim, olha só o que ele vai dizer. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Eu acho que esse tipo de versículo é o versículo que você tem que decorar, não é? Olha só, vamos repetir comigo? Vamos repetir comigo. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Entende o que acontece quando nós nos encontramos com Cristo? A nossa justiça própria vai embora. Porque não tem justiça própria. Essa é a verdade. Não tem justiça própria. Continua. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então, é isso que acontece com a gente, sabe? Quando você está diante do Cristo crucificado, você muda a sua visão com relação a Deus. Porque por mais autossuficiente que você possa pensar que é, Deus fala assim para você, você vai para lá, e eles vão te falar o que você tem que fazer. Você vai aprender o que é a obediência. Mas, quando a gente, então, Saulo, que é Paulo, agora se reconhece como o pior dos pecadores. E talvez você fale assim, ele era o pior porque ele matava cristão. Será? Será? Porque talvez você fale assim, eu nunca matei ninguém, não tenho coragem de matar. Mas e com as nossas palavras? Quantas vezes nós matamos? Quantas vezes na nossa ira, a gente despeja palavras que você fala assim, que isso, o que eu falei? Quantas vezes, quão violento nós somos com as nossas palavras. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, sabe como é que nós vamos fazer? Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Então, um sinal do arrependimento, mais um sinal do arrependimento é que você passa a crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Então você para de querer, sabe como é? Fazer vamos falar assim, a gente fica querendo esse conchavo assim, de fé, assim, de boas obras. Eu vou ser salvo no final das contas porque eu fiz boas obras. Sabe o que Paulo falava? Eu considero tudo que eu fiz, tudo que eu era, eu considero como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Hoje, traduzindo assim, é
absorvente de mulher usado. É isso que ele está falando. Que o trapo de imundícia que naquela época não tinha. Era o que as mulheres usavam quando elas ficavam menstruadas. Então Paulo está falando assim, a minha justiça, eu considero isso, um absorvente usado. Sabe por quê? Essa é a nossa justiça. Nossa justiça é contaminada. Mesmo as nossas mais boas obras, elas são contaminadas. Com o desejo de ser salvo, algumas vezes. Com o desejo de ser visto pelos homens, outras vezes. É assim que é a nossa justiça. Mas Paulo termina dizendo assim, desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Então, quando você se arrepende, você muda a sua visão de Deus, certo? Porque você sai do centro da sua vida. Você muda a sua visão do pecado, porque como nós vimos aqui, Paulo era alguém que podia bater no peito e falar, eu sou justo, eu sou religioso, eu sou praticante de uma religião severa, eu sou severo comigo mesmo, eu sou disciplinado, eu sou decidido, eu faço, eu aconteço. Ele vira e fala assim, tudo isso eu considero agora como absorvente usado. E você fala assim, não, Fabrício, mas isso falar absorvente usado assim, fica pegando mal assim, né? Mas era isso que ele quis falar lá no texto original. Era isso. E por último, nós então entendemos o seguinte, só em Jesus eu posso ser salvo. Eu queria ler também um outro pedacinho aqui desse livro. Não adianta, né, eu falar para vocês a página que vocês não vão ler. Vocês não vão achar. Então você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia? Presta atenção nisso aqui. Olha só. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados. 1. Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia. 2. Para perdoar seus pecados pelo seu sangue, para mudar seu coração através do Espírito dele. Então, quando nós nos arrependemos pelo nosso encontro com Cristo crucificado, então nós temos essa dependência de Deus. Dependência para Ele me salvar. Salvar. Ali na nossa sala, que a gente falou sobre o batismo, nós tratamos sobre o tema assim, e se você não for batizado, você é salvo? Nós lembramos de quem? De quem que a gente lembra? Do ladrão na cruz. Ladrão na cruz fala assim para Jesus, o quê? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ora, quem revelou para aquele homem que Jesus tinha um paraíso? Era um homem. Aparentemente era um homem. Como eles. Não criminoso. Porque ele até falou para o outro. Ó, nós estamos morrendo aqui porque nós merecemos. Mas ele não. Ele já tinha entendido que ele não era criminoso. Mas quando ele vira para Jesus e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu falo, gente, o homem recebeu a fé. Ele recebeu a fé em Cristo. Na última hora. Na última hora. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu creio que vai ser muito bom encontrar com esse homem lá no céu, não vai? E falar assim, ó, comigo foi do mesmo jeito.
Foi do mesmo jeito, foi pela fé. A fé que é colocada em nós, como o apóstolo Paulo falou, por Deus. Nós só amamos de verdade por Deus. Porque lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que você pode doar todos os seus bens, inclusive seu corpo. E se não tiver amor, nada disso valerá. Então é possível se doar e não ter amor. Amor de verdade, só Jesus que coloca dentro de nós. Fé de verdade, só Jesus que coloca dentro de nós. Então você vai depender de Jesus para entender que Ele é Salvador, Você vai depender de Jesus para entender a Bíblia. Você entende? Porque senão a gente para ler a Bíblia, parece que você está lendo um monte de historinha. Historinha de Sansão, historinha de quem mais? Vocês lembram? Historinha de Davi, historinha de Golias, historinha. Para o ser humano, natural, historinha. Quando Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós, aí nós enxergamos homens que foram transformados, porque tiveram um encontro com Cristo glorificado. Amém? Nós vemos homens indignos. Sansão, um homem indigno, teimoso, desobediente. Mas no final ele se arrepende. Ele se arrepende. E a Bíblia fala que na sua morte, ele matou muito mais filisteu do que na sua vida inteira. Porque ele estava em obediência a Deus, naquela época. Então, meus queridos, quando Filipe ouviu de Deus, falou assim, vai por essa estrada. E ele foi pela estrada. E ele encontrou com um homem que lia a Bíblia. E aí ele chegou do lado do homem e falou assim, você entende o que você lê? E ele falou, como que eu vou entender? E Filipe sobe na carruagem com ele. E aí, Filipe fala com ele. E olha só o que acontece no final. Atos 8, pouquinho antes do 9, que a gente estava lendo. Então, Atos 8, versículo 36. Isso, 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E eu quero te perguntar hoje. E talvez você possa se perguntar. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Então eu falava com as pessoas hoje. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, a nossa relação com Ele é completamente diferente. Não é um mestre mais que falou palavras bonitas. Não é um ser humano evoluído. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus. Então você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Você teve um encontro com esse
filho de Deus? Então são esses que nós vamos batizar. Amém? Por último, eu queria ler uma história para vocês sobre o que é quando nós nos encontramos com Cristo e nós entregamos nossa vida para Cristo. Eu queria ler a história para vocês dos irmãos ou dos jovens moravianos. Iniciado em eu não sei falar esse nome em inglês aqui, mas eu vou tentar. Herrnhut, Alemanha, no século XVIII, o movimento de oração contínua, 24 horas, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos. E eles não oravam, presta atenção nisso, e eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Sério isso, né? Senhor, manda missionário. Mas eles não oravam. Se eles não tivessem dispostos a ser a resposta. Porque Deus podia falar, vai, você vai. Os moravianos eram muito dedicados ao Senhor. Mais de 2.150 membros de sua igreja foram enviados como missionários. A ação missionária usou pessoas simples e comuns, de coveiro a lavrador, de sapateiro a oleiro, e até como escravo vendido. Marcaram o recomeço de um mutirão missionário a todas as nações. Certa vez foi feita a seguinte pergunta a um moraviano: o que significa ser um moraviano? E ele respondeu: ser um moraviano é promover a causa global ser moraviano e promover a causa global de Cristo são a mesma coisa. Dois jovens moravianos, presta atenção nessa história agora. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravo, e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O apóstolo Paulo aqui, né? O Saulo, aliás, desculpa. Isso seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Eles chegaram para o dono e falaram o seguinte: e se a gente for como escravo? Para sempre. O dono falou: eu aceito, mas não paga a passagem. Sabe o que eles fizeram? Com o valor que ele pagou neles como escravo, eles compraram a passagem. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícia dos 2. Na hora da partida, houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Esses 2 jovens ousaram ir além de tudo o que se considera aceitável para fazer o nome de seu Salvador conhecido. Uma história extraordinária de 2 servos que jaz ofuscada quando quase esquecida. Os moravianos sempre foram conhecidos por compreenderem a responsabilidade da evangelização e seu alvo eram os povos rejeitados. Mas o exemplo desses 2 jovens é algo extraordinário.
Eles passaram o resto de suas vidas trabalhando pela salvação daquelas pessoas. Eles levaram a sério esse versículo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é uma história preciosa, dentre tantas outras, de homens e mulheres de Deus que se levantam e ousam cumprir a carreira que lhes é proposta, que entendem que não é justo vivermos uma vida para nós, mesmo sendo possuidores de tão grande boa nova. Mas histórias assim não são contadas, elas incomodam. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês estão dando um passo de fé. Eu expliquei ali que a gente, quando batiza, nós estamos dizendo o seguinte: eu morro com Cristo. E eu vou ressuscitar para uma nova vida. Nessa nova vida, eu não mais mando na minha vida. Nessa nova vida, a gente ama o nosso Salvador. Nessa nova vida, nós adoramos somente um, que é Jesus Cristo. Nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém? Lá na sala eu falei que as pessoas ficavam à vontade para vir batizar ou não, dependendo da fé que tivessem. Que nós não queríamos constranger ninguém. O batismo agora de noite, até onde eu saiba, até esse momento, nós não vamos batizar crianças, nós vamos batizar adolescentes, jovens. E então é uma decisão sua, que você declara diante dos homens uma coisa que já aconteceu dentro de você. Se você tem dúvida, se você ainda está pensando, se você ainda está com incredulidade, espera mais. Peça para Deus te dar convicção. Amém? Então, eu queria convidar para que nós pudéssemos nos ajuntar aqui, o Labeca vem comigo.